Oi, gente, boa noite. Desculpem o atraso, acabei atrasando um pouquinho aqui os atendimentos, terminei agora. E conforme eu combinei com vocês, cá estou eu para falar sobre esse tema que eu já nem sei mais, né? O que dizer que já tá deixando as pessoas todas malucas, né? Que é o coronavírus, que é um assunto muito sério, mas que ao mesmo tempo tá fazendo com que as pessoas se percam aí, né, no meio de tanta informação, no meio de tanto pânico, tanto desespero. E eu, como trabalho com ansiedade, eu percebo que os níveis de ansiedade têm sido muito conectados com essa situação de doença iminente, enfim, né, dessa pandemia, de tudo que vem acontecendo aí no mundo todo. E achei importante poder passar aqui e conversar um pouquinho com você sobre isso, porque realmente eu tô preocupada com o que eu tô vendo, eu tô preocupada com as pessoas, eu tô preocupada com alguns pacientes, eu tô preocupada com algumas pessoas da minha família, porque eu vejo que a ansiedade, o estresse em relação a isso tá muito alto e eu percebo muitas vezes que tá desproporcional. E é importante entender que quando eu falo em desproporcional, não quer dizer que eu não entenda a gravidade, que eu não acho que a gente precise fazer tudo que precisa ser feito para que a gente possa conduzir isso, para que a gente possa passar por essa situação, né, de uma maneira menos impactada possível. Então, vamos lá, né, em relação ao coronavírus aí, o Covid-19, que é o que a gente tem ouvido falar bastante nos últimos tempos, pelo menos o dia inteiro. Ontem, por acaso, eu resolvi ligar a televisão e era só o que falava, nas redes sociais é só o que se fala. E chega um ponto que a gente já não sabe mais o que fazer, chega um ponto que a gente começa a pensar que tá, e agora? O mundo vai acabar, eu preciso estocar horrores de comida, como é que vai ser? Eu tenho que andar de luva na rua, eu tenho que andar de máscara, eu tenho que estar com álcool gel o tempo inteiro comigo, eu não posso mais me conectar com ninguém, não posso falar com ninguém. Como é que funciona isso? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, e essas informações elas estão disponíveis, e isso é uma coisa importante, gente. Busquem informações em fontes confiáveis. Não são tudo que botam no Instagram, que botam nas redes sociais, que realmente é verdade. Vão atrás de fontes confiáveis. O coronavírus é grave? É. É importante a gente se precaver? É. Mas o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é como é que funciona, quais são os sintomas que a pessoa tem, né? E poder entender que todo esse movimento que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, eu posso falar aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu tô vivendo, tá? Que a gente está fazendo de recolher, de evitar lugares com muitas pessoas, né? De preferir ficar em casa para evitar o contágio. Isso é super importante para a gente prevenir, para prevenção do contágio, porque o problema do coronavírus é o contágio, que é muito fácil e muito rápido. A doença em si, ela não é tão grave para quem não tá dentro dos grupos de risco. É como se fosse uma gripe, enfim, não tem grandes complicações se a pessoa está saudável. O problema é o contágio. Então é isso que a gente está prevenindo, né? Espalhar a doença. Por isso que a gente está preferindo evitar multidões, preferindo estar com muita gente. Quem foi viajar para fora, para a Europa, por exemplo, que é um lugar em que Itália, França, que tem níveis altos, né, de contágio, é essencial que a pessoa que retorna para o Brasil, ela se isole, porque o risco dela ter contraído lá fora é maior do que contrair aqui dentro, porque o Brasil ainda está controlado, né? Então tem um site que depois eu posso, do Ministério da Saúde, que eu posso deixar aqui para vocês, se vocês quiserem monitorar. Eu tenho monitorado até porque eu preciso tomar algumas decisões a respeito do meu trabalho, né? Então eu monitoro por lá para saber como é que as coisas estão indo, para que eu possa ter estratégias de como eu vou me proteger e eu me protegendo, proteger as pessoas que estão próximas de mim. Então nesse site mostra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem 6 casos confirmados. Então a gente tem que entender que agora é o momento da gente tentar evitar espalhar o vírus.
O que não quer dizer que quem não tem sintoma, que quem não teve contato com outras pessoas, tem que ficar em isolamento absoluto. E esse talvez seja o problema, porque o que está acontecendo? Hoje de manhã um amigo foi no supermercado e ele me ligou chocado, dizendo que as pessoas estão estocando horrores de comida, água, papel higiênico, enfim, que não tem mais quase comida nas prateleiras, e isso tá indo numa proporção muito grande. Por quê? Isso vai gerar outro problema, porque o coronavírus, de alguma maneira, eu sempre acho que a gente tem sempre algo positivo para tirar de qualquer situação, ainda que ela seja ruim. A gente está vivendo uma situação que não é boa, é uma situação ruim, é uma situação que causa medo, porque é algo novo, é algo que mexe com a vida, é algo que mexe com o nosso futuro, é algo que a gente não sabe muito bem como vai se comportar daqui para frente. Ainda estão em estudos vacinas, ainda estão em estudos em como combater isso. Então é algo que é natural que a gente fique um pouco mais ansioso, que a gente fique um pouco mais de medo. E o medo, ele é protetivo de certa forma, né? Ela é uma emoção básica que nos protege de riscos que podem afetar a nossa sobrevivência. Então ter medo até um certo nível é saudável. O problema que eu percebo é que está gerando um pânico, uma histeria coletiva, em que as pessoas não estão pensando nas estratégias de como prevenir todo esse contágio. As pessoas estão pensando que o mundo vai acabar, que elas precisam pegar tudo que elas podem para ficar a maior parte do tempo isoladas. Isso não tem uma estratégia. O que vai acontecer? Daqui a um pouco os produtos vão começar a subir muito e as pessoas que realmente não podem, não têm dinheiro para estocar, não têm dinheiro para comprar, vão começar a sofrer por conta disso. Então é uma cadeia que não é legal para ninguém. Nesse momento, o que é de melhor a gente fazer? Porque aí também entra a questão, né, do estresse, vem a questão da ansiedade. A gente sabe o quanto o estresse e a ansiedade, eles têm relação com a nossa imunidade. Hoje o Dr. Vitor Sorrentino fez um vídeo sobre isso. E isso é algo que eu falo muito, embora eu não seja médica, mas eu cuido muito dessa questão de saúde, de imunidade. A gente precisa cuidar da nossa imunidade, porque quanto maior a nossa imunidade, menores são, né, as possibilidades da gente ter complicações ou estar mais exposta. Então, o que a gente pode fazer de melhor para o outro é cuidar da nossa imunidade, tentar ficar o mais isolado possível para não ser uma pessoa que adquire e passe a doença para outras pessoas. E ir fazendo as coisas com cautela. Eu acho que nesse momento que a gente precisa é ter calma, é ter estratégia e ter cautela, né? De como que a gente vai se organizar, como que a gente vai fazer, né? Aqui no Rio Grande do Sul ainda está controlado, são 6 casos que foram definidos, né? Que foram realmente diagnosticados, então ainda está sob controle. Se a gente tomar as ações necessárias, a gente vai conseguir passar por isso de uma maneira muito menos sofrida do que se a coisa continuar desse jeito. Porque aí, pensem comigo, eu atendo muito frequentemente mesmo, pessoas que foram até a emergência achando que estão tendo um infarto, enfim, que é uma crise de ansiedade. Tá? Isso acontece na minha realidade. Eu tô falando da minha realidade de psicóloga de consultório. Isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Agora vocês imaginam se a gente aumenta o nível de ansiedade, as pessoas acham que estão tendo isso e vão para a emergência. Junto com essas pessoas tem todas as outras que começam a sentir os sintomas da doença porque estão muito ansiosas e porque já estão pegando aquilo como algo verdade. Então eu espirrei e já acho que eu tô com coronavírus, vou para emergência. Daqui a um pouco a gente está superlotando hospitais, clínicas, emergências, e aquelas pessoas que precisam não vão ter espaço para serem cuidadas como deveriam. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a ideia dessa live, né? Que é exatamente a gente poder parar, a gente poder pensar em estratégias de como enfrentar isso de forma mais saudável mentalmente. Porque todo esse pânico, eu entendo todo esse alarde, digamos assim, de informações, porque realmente é algo grave, é algo que pode sim comprometer a vida de muitas pessoas.
Mas tem o outro lado, que a gente precisa ter um equilíbrio, né? O que a gente pode fazer? Esse monte de informações que estão nos passando não é saudável. Por quê? Eu já sei o que precisa fazer, a gente já sabe quais são os sintomas, a gente já sabe que é grave, então a partir de agora não adianta ficar compartilhando no WhatsApp, no Instagram, no Facebook essas informações. É importante a gente agir, a gente ter comportamentos preventivos daqui para frente, né? E não pensar só em si, porque isso eu acho que é uma das lições também que a gente precisa tirar desse momento que não está sendo fácil no mundo todo. A gente está fazendo isso pelos outros, né? Porque se eu contrair, por exemplo, a doença, eu sou uma pessoa saudável e eu sei que eu sou saudável porque os meus exames estão em dia. Porque uma coisa é eu achar que eu estou saudável e outra coisa é eu ser saudável. Se eu pegar o coronavírus, eu sei que eu vou sair dessa, né? Agora, se quem tá numa situação, por exemplo, eu tenho amigas que estão passando por um processo de radioterapia e quimioterapia. E se essa minha amiga, essas minhas amigas, essas pessoas que eu conheço que estão passando por esse processo, talvez não seja tão simples assim. Então a gente tem que ter consciência do coletivo, né? Então eu me precaver pelas pessoas. E a mesma coisa, quando eu vou no supermercado e eu compro comida e coisas para 1 mês, 2 meses, eu também não estou pensando no outro. Então, existem estratégias de como a gente fazer isso sem precisar superlotar. Peraí, que tá entrando aqui, eu não tô conseguindo acompanhar vocês. Peraí, vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Chego lá, gente, tô catando aqui as mensagens de vocês. Podem ir colocando aí, que conforme eu for conseguindo ir vendo aqui. Aqui eu sou do grupo de risco pela idade e problemas respiratórios e não tenho esse pavor todo que está tomando conta de todos. Exatamente, gente. Eu vejo as pessoas assim desnorteadas, sem ter muita ideia do porquê que elas estão fazendo isso, né? Porque o coronavírus em si não é o problema é o contágio. Como que a gente vai, então, resolver a questão do contágio? Fazendo essa estratégia agora, que é achatar a curva, que não é superlotar as emergências, que é fazer com que as pessoas do grupo de risco fiquem o mais protegidas possível. E isso a gente pode fazer se protegendo, né, e tendo consciência do porquê que a gente vai estar fazendo isso. O que mais aqui? O Vinícius, ótimo, ele é médico e tá bem por dentro do coronavírus. Ele colocou aqui que uma pessoa doente contagia em média mais 2 ou 3 pessoas. Né? Então, hoje, como a gente já tem esse cuidado, a gente já tem as informações, e isso é importante, isso nos coloca também um passo à frente, né? Porque a gente já sabe o que não deu certo nos outros países, a gente já sabe quais são os sintomas, a gente já sabe o que fazer caso a gente tenha esses sintomas. Se vocês não sabem, o governo, acho que foi o governo que lançou, ou o SUS lançou um aplicativo em que tem várias informações interessantes, úteis. Então, esse aplicativo é um aplicativo que é útil a gente ter. Essas informações do Ministério da Saúde são informações quentes, que a gente pode confiar. E todo o resto, gente, não se conectem com isso, porque senão isso vai virar uma ansiedade maior, que vai baixar a imunidade e não vai nos ajudar. Não vai nos ajudar enquanto eu cuidando da minha saúde e eu não cuidando da minha saúde, eu também acabo não cuidando das pessoas com quem eu me importo. Estocar comida e produtos representa uma atitude totalmente individualista. Perfeito. E não é estratégico e não vai resolver o problema. Lembrem, não é assim que a gente resolve o problema. Né? A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas,